A Verdade Oculta, baseada no livro das Sociedades Secretas de Jan van Helsing. A 6 de fevereiro de 1929, Montagu Norman, presidente do Banco da Inglaterra, foi a Washington para aconselhar-se com o ministro das Finanças, Andrew Mellon, no momento seguinte em que o Federal Reserve aumentou a sua taxa de juro. Os Illuminati serviram-se com muita esperteza do desespero geral causado pela crise, para assim poderem comprar por preços baixos terrenos e sociedades. Foi para eles uma boa ocasião de aumentar a sua influência sobre o governo americano. O CFR começou, como era previsto, a atrair para o seu lado os eminentes do governo, os chefes da economia, os gerentes da imprensa e os militares de alta patente. Assim como acabamos de examinar, o futuro da Alemanha já estava determinado após o Tratado de Versalhes, que a obrigava a pagar reparações no montante de 123 bilhões de marcos ouro e a dar anualmente 26% do valor das suas exportações. A derrocada da moeda alemã, seguida da exigência dos pagamentos das reparações, estavam, pois, previstos. Caminhava-se para a inflação crónica. Nesse caos, a Alemanha pediu um adiamento para todos os pagamentos de reparações, em dinheiro líquido, para os 2 anos seguintes. Os vencedores rejeitaram a oferta. Eles votaram, a 9 de janeiro de 1923, 3-1. A Inglaterra votou não, por ordem da City, para declarar que o Reich alemão estava atrasado nos seus pagamentos de reparações. 2 dias mais tarde, as tropas francesas e belgas ocuparam o Ruhr, mas os operários alemães apelaram para uma greve geral nessa região e a ocupação dos aliados malogrou. As tropas saíram desse impasse quando a Alemanha declarou estar de acordo em aceitar o compromisso conhecido pelo nome de Plano Davis. O Plano Davis tinha sido elaborado por J.P. Morgan, colega de Rothschild, e devia conceder à Alemanha crédito de 800 milhões de dólares nos 4 primeiros anos. O plano malogrou. Assim que os pagamentos das reparações da Alemanha aumentaram, ele foi trocado pelo Plano Young, que era o nome do agente de Morgan, Owen Young. Para melhor roubar o país, os banqueiros internacionais criaram, na Suíça, o Banco para o Pagamento Internacional de Contas. Isso facilitaria os pagamentos das reparações das dívidas da Primeira Guerra Mundial. Bastava uma transferência de valores da conta de um país para a conta de outro, pois os 2 países tinham uma conta nesse banco. Nesse caso, os banqueiros prevaleceram-se mais uma vez, usufruindo dos custos e das comissões das transações. O professor Kigley relata: é preciso notar que esse sistema, os planos Davis e Young, foi estourado por banqueiros internacionais e que os empréstimos de dinheiro para a Alemanha lhes rendeu muito. É uma das melhores demonstrações do sistema de Maquiavel.
De um lado, os banqueiros sustentaram todos os partidos que fizeram a guerra e do outro emprestaram também dinheiro aos alemães para os pagamentos das reparações. Qualquer coisa que a Alemanha pudesse fazer, sabia-se bem a quem ela recorreria para emprestar dinheiro. Era exatamente o mesmo grupo que havia programado a Primeira Guerra Mundial, que havia financiado, dirigido e enchido os bolsos. Mas o jogo ia mais longe, era preciso realizar ainda grandes projetos e seguir metas importantes. Era a vez da Segunda Guerra Mundial, os enormes capitais americanos que foram transferidos para a Alemanha desde 1924, sob a cobertura do Plano 10 e do Plano Young, constituíram a base sobre a qual Hitler iria construir toda a sua máquina de guerra. Assim o expôs o Dr. Anthony C. Sutton em Wall Street and the Rise of Hitler. O envio de dinheiro fornecido à Alemanha antes de 1940 pelo capitalismo americano, tendo em vista o preparo para a guerra, só pode ser qualificado de fenomenal. Sem nenhuma dúvida, foi decisivo para a reparação militar da Alemanha. Provas que permitem compreender que o setor influente da economia americana estava certamente lúcido sobre a natureza do nazismo, prontos a auxiliá-lo e a sustentá-lo. Financeiramente, por interesse pessoal, plenamente consciente de que isso acabaria numa guerra na qual seriam implicados a Europa e os Estados Unidos. Conhecendo os factos, é impossível pleitear a ignorância. As provas tão cuidadosamente estabelecidas que atestam que os meios bancários e industriais americanos estavam largamente implicados para instaurar o Terceiro Reich estavam agora acessíveis ao público. Podemos encontrá-las nas prestações de contas e nos relatórios sobre as auditorias do governo publicadas entre 1928 e 1946 pelas diferentes comissões do Senado e do Congresso. Entre as provas mais importantes se encontram aquelas fornecidas pelo Subcomitê do Congresso investigando sobre a propaganda nazista, House Subcommittee Investigation Nazi Propaganda, em 1934, pelo relatório sobre os cartéis publicados em 1941, pela Comissão Económica Provisória Nacional do Congresso, House Temporary National Economic Committee, assim como pelo Subcomitê do Senado para a Mobilização de Guerra em 1946, Senate Subcommittee on War Mobilization, 1946. Uma parte desta fascinante história é revelada pelo historiador G. Edward Griffin. Os anos precedentes da Segunda Guerra Mundial viriam nascer um cartel internacional tendo como sede central a Alemanha, que controlava a indústria química e farmacêutica no mundo inteiro e com o qual 93 países cooperavam. Era uma força política e económica poderosa em certos lugares da Terra. Esse cartel denominava-se E.G. Farben, as iniciais IG Interessengemeinschaft significam simplesmente que se trata de
um cartel. Até a declaração da Segunda Guerra Mundial, o grupo IG Farben tinha-se tornado o grupo industrial mais importante da Europa e o empreendimento de química mais importante do mundo. Ele fazia parte de um cartel de um poder e de um tamanho gigantesco, fato único em toda a história. IG Farben havia desenvolvido em 1926 um método para obter gasolina a partir do carvão e concluiu em 1949 um contrato de licença com a Standard Oil de Rockefeller. Esta última deu à IG Farben 546 milhões das suas ações ordinárias no valor de mais de 30 milhões de dólares. 2 anos mais tarde, IG Farben assinou o contrato Algecom Alcoa Aluminium. IG Farben produziu quase a metade da gasolina alemã e mais tarde construiu refinarias bem ao lado dos campos de concentração. Os prisioneiros foram obrigados a trabalhos forçados enquanto se produzia nessas refinarias o gás para as câmaras de gás. O grupo IG Farben foi um dos mais importantes trusts controlados pelos Rothschild e despendia enormes somas de dinheiro na economia alemã, particularmente na futura SS. O comitê diretor do IG Farben contava entre os seus membros Max e Paul Alberg, do Federal Reserve, que possuíam grandes bancos na Alemanha e nos Estados Unidos. 2 outros membros do Conselho de Administração foram C. E. Mitchell, membro do Conselho de Administração do Federal Reserve e do National City Bank. E. H. Metz, do Bank of Manhattan. Hermann Schiff, presidente da IG Farben, fazia parte ao mesmo tempo do comitê diretor do Deutsche Bank e do Banco para o Pagamento Internacional de Contas. Os irmãos Abrault e Roland Harriman, iniciados em 1917 na Schools e Bonds, contribuíram fortemente para financiar pelo Union Bank os nazis. Da mesma forma, as filiais da ITT e da General Electric sustentaram diretamente as SS de Wright. James Martin, chefe de serviço dos negócios referentes à guerra económica do Ministério da Justiça, fez buscas sobre a organização referente à indústria nazista e citou os seguintes factos no livro All Honorable Men, página 70. O principal agente de ligação entre Hitler e os barões endinheirados da Wall Street foi Schmaler Horace Greeley Schatz, presidente do Banco do Reich, cuja família estava estritamente ligada à elite das finanças internacionais. Schatz foi o cérebro do Plano Young, plano de reconstrução por intermédio do agente de Morgan, Howard Young, e também do Banco para o Pagamento Internacional de Contas. O plano, concebido por Schatz, funcionou com perfeição e contribuiu para tornar explosivos os acontecimentos na República de Weimar. Dr. Fritz Janssen, industrial alemão, explicou que ele se voltou para o partido nazista quando verificou que deveria fazer isso para impedir o afundamento total da Alemanha, lutando contra o Plano Young. A aceitação do Plano Young e dos seus princípios financeiros acentuou cada vez mais o desemprego. Podia-se contar brevemente com 1 milhão de desempregados. Eis aí um solo fértil que a sociedade Thule
só tinha que utilizar, servindo-se da ferramenta de que ela dispunha na pessoa de Adolf Hitler. Após o crash em 1931, a indústria alemã quase foi à bancarrota. Fritz Thyssen aderiu oficialmente ao partido nazista e sustentou Adolf Hitler. A maior parte da sua fortuna escoou através do Bank for Handel, que por sua vez controlava o Union Bank. O Union Bank era uma aliança de Thyssen e Harriman. Lancemos uma olhadela sobre a lista dos diretores. 4 entre 8 eram membros da Skull e Bones e 2 eram nazistas. Harriman financiava ao mesmo tempo os soviéticos e os nazistas por intermédio do Brown Bros. Harriman Bank. Um dos seus mais próximos colaboradores foi Prescott Bush, pai de George Bush, ex-presidente dos Estados Unidos. Prescott e George Bush são ambos membros da Skull e Bones. Até 1936, mais de 100 firmas americanas estavam implicadas na construção da máquina de guerra alemã. Entre outras, a General Motors, Ford International, Harvest e DuPont. Os investidores em todo o caso não visavam nada de negócios no curto prazo, pois o contrato entre essas firmas e o governo alemão estipulava que estas não tinham o direito de retirar um Pfennig da Alemanha. Os lucros só apareceram 5 anos mais tarde, quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, arrastando com isso os Estados Unidos para a guerra. Com toda a evidência, isso tudo já havia sido preparado nos mínimos detalhes. Entretanto, só os iniciados estavam a par dos fatos. Des Griffin resume os últimos acontecimentos desta forma. Os banqueiros internacionais e os seus agentes estão na origem da situação que conduziu à Primeira Guerra Mundial. Eles retiraram disso um bom despojo. Eles financiaram a Revolução Russa e obtiveram o controle desse grande país. Eles manipularam os acontecimentos na Europa pós-guerra de forma a provocar uma situação, segundo as próprias palavras de Edward Staten, que os levou, financeiramente falando, ao sétimo céu. Eles utilizaram os fundos americanos que lhes permitiram embolsar enormes comissões para equipar a indústria alemã com instalações técnicas de alto nível e levá-las assim largamente em segundo lugar na situação mundial. Esses abutres, sem escrúpulos, que tinham os monopólios, manipularam e utilizaram os alemães, exploraram-no tanto e tão bem que mereciam o seu ódio para sempre, enquanto colocavam os pés sobre a indústria alemã, sempre lutando ao mesmo tempo contra o povo alemão. Eles iriam permitir a entrada de um homem forte no cenário político. Este, por sua vez, ganharia as massas para a sua causa, prometendo-os libertá-las das rapinas financeiras internacionais. A Alemanha dos anos 30 era uma bomba de efeito retardado. Fabricada pelos banqueiros internacionais, ela estava à espera de uma pessoa como Hitler, que iria entrar em cena e tomar o poder. Des Griffin, Dyer, Absteiger, página 136.